Graça e paz, meus amados irmãos e caros ouvintes. Este é mais um Palavra Viva aqui com o pastor Josivan. Eu sou pastor da Primeira Igreja Batista em Vila Ramos, aqui na Avenida Coronel Alves Rocha Filho, 390, na Zona Leste, capital de São Paulo. Antes de lermos o texto, sempre tenho insistido com vocês para que compartilhe, curta e faça a inscrição para que possamos alcançar mais pessoas. O texto que eu quero ler com vocês está na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 13 e o verso 14. Vamos ler? E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Eu não sei se você já viveu a realidade de estar endividado. Eu quero crer que na grande maioria dos lares e na grande maioria das cidades nós vamos encontrar pessoas, independente da esfera social em que se encontre, enfrentando problemas financeiros, problemas de organização financeira, de planejamento financeiro. E quando não há planejamento, quando se gasta mal, quando não pensa o que está sendo feito, o preço que se paga é muito mais alto do que o que era inicial. A dívida inicial é uma. A dívida que é protelada, que não é quitada, ela se torna astronômica. E existem pessoas que chegam a um ponto de pensarem em desistir e dar cabo da sua própria vida porque não conseguem pagar. Mas toda e qualquer dívida financeira, independente da instituição financeira a qual estejamos ligados, seja administradores de cartão de crédito, seja a rede bancária, ou até mesmo pessoas com agiotagem, se fizermos um planejamento, se soubermos negociar, se jogarmos limpo e, lógico, tudo isso passa por sentir na pele. Tem que cortar. Então não dá para viver de maneira desregrada e continuar achando que dessa forma vai pagar as dívidas. Não. Não existe milagre nesta área. Alguém que ganha X e gasta muito mais do que ganha, dificilmente vai sair dessa ciranda financeira. Mas eu não estou aqui falando desta dívida. Porque esta dívida, dependendo do tempo, dependendo da negociação, dependendo do quanto façamos o dever de casa, a gente consegue pagar. A gente consegue negociar. A gente consegue um novo prazo. A gente consegue até incentivo. Algumas instituições financeiras, dependendo da dívida, eles dão descontos e parcelam. Ou chega para a pessoa e fala, se você pagar até tal dia, a dívida cai pela metade. Isso a grande maioria de nós já viveu. Mas eu não estou falando dessa dívida. Eu estou falando de uma dívida que ninguém tem condições de pagar. Que é justamente o preço que o pecado cobra de cada um de nós. Por isso que a palavra de Deus, ela é clara. Quando nós estávamos mortos, os nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Somente Deus ressuscita mortos. E aqui eu não estou falando de morte física, eu estou falando de morte espiritual. O pecado condenou a humanidade à morte, então a dívida é impagável. Somente Deus pode pagar essa dívida. Então, ninguém, nem eu, nem você, em lugar nenhum, tem condições de pagar essa dívida. Por isso que Deus enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Por isso que Jesus veio com uma missão, pagar e cancelar o escrito de dívida que gera morte. Então ele morre no nosso lugar, ele assume a nossa morte. Ele nos substitui. Por isso que Paulo diz que toda a nossa dívida, ela foi cancelada em Cristo Jesus. Porque ele remove isso e crava lá na cruz. É na cruz do Calvário que o Senhor paga
o preço do pecado. Porque o preço do pecado é a morte. Então Jesus pagou. A morte não pode reinar mais em Cristo. A morte não é um fim em si mesma. A Bíblia diz, e Jesus diz isso em Evangelho de João, capítulo 11, verso 25. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Jesus não vem tratar de morte física, mas ele veio nos resgatar da morte eterna, da morte espiritual, da morte que nos separa de Deus. Então, a dívida foi paga. Esta dívida é como se eu e você chegássemos diante do tribunal de Deus. E aí o Senhor abrisse lá os livros e fosse olhar o valor da nossa dívida. E lá está o carimbo, está paga. Cristo pagou. Portanto, receba de Deus este presente, que com amor eterno Ele nos amou em Cristo Jesus, para nos dar vida juntamente com Ele. Cristo morreu em nosso lugar. Foi por isso que Deus nos amou tanto, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, esse perecer não seja alcançado pela dívida. A dívida já foi paga. Aqueles que recebem Jesus têm o seu escrito de dívida cancelado, porque é lá na cruz que Ele cancela a dívida de cada um. Entregue sua vida a Jesus. Receba este presente do céu. Cristo pagando o preço para que eu e você não morra, mas viva juntamente com Ele. Vamos orar? Pai eterno, Pai querido, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor, na cruz do Calvário, nos redimiu, nos salvou, nos abençoou poderosamente com a possibilidade de não mais sermos escravos do pecado. E nós te agradecemos. E te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a vivermos para o teu louvor. Livra-nos, ó Deus, do mal, livra-nos da tentação, perdoa os nossos pecados. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Também, ó Deus, eu suplico nesta hora, no amor de Cristo, que a tua mão esteja estendida com a tua rica misericórdia sobre aqueles que estão enfrentando a dor do luto. Derrama o teu consolo. Sobre aqueles que estão passando por momentos de enfermidade, que a tua restauração e a tua cura esteja presente. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que estão sem esperança. Visita o lar da viúva, do órfão. Visita, ó Deus, toda a família. É o que nós te pedimos, por amor de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor levante sobre vocês o rosto e lhes conceda a paz. E nunca se esqueça, Jesus te ama. Até o próximo Palavra Viva, querendo Deus.